estou aqui, né, no palco sobre astrobiologia e exploração espacial. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em Ciências Biológicas aqui na UEL, professor de Marília. Fui fazer o curso de Ciências Biológicas em 98 e concluí em 2002. Fiz mestrado em Genética e Biologia Molecular aqui na UEL também, com a professora Márcia Cristina Burlamento, na área de Genética e Biologia. Então, eu sempre tive muito interesse por astronomia e também por biologia, e eventualmente isso na minha carreira convergiu para eu trabalhar numa área que é conhecida como astrobiologia. E para minha defesa, para minha tese de doutorado, eu queria algo que fosse relacionado à astrobiologia. E uma das áreas, né, de grande interesse da astrobiologia é a área de organismos extremófilos. A maioria dos organismos extremófilos são micro-organismos, porque micro-organismos é uma categoria de organismos microscópicos que é abundante em qualquer tipo de ambiente. Isso é verdade para a categoria de extremófilos também. Então, eu fiz uma tese, a minha tese de doutorado foi sobre micro-organismos extremófilos, testando a resistência à radiação, simulando ambientes terrestres, né, ambientes de radiação que existem no espaço, em Marte. E eu usei uma bactéria chamada Deinococcus radioactivus, que é a bactéria mais estudada em termos de resistência à radiação, no primeiro modelo. E aí, para a defesa da minha tese, a exame final, a prova final, eu precisava compor uma banca examinadora. E eu fiquei sabendo que a minha atual supervisora lá da NASA, né, a supervisora da NASA, estava no Brasil num congresso do evento de astronomia, na escola avançada de astronomia. E aí eu fiz coincidir a data desse exame final da minha tese com a data que eu ia estar aqui e convidei ela para ser da minha tese. Ela aceitou para minha surpresa, né? Eu mandei um e-mail lá, foi uma atitude meio ousada, né? Porque eu não tinha contato com ela. E ela respondeu 5 minutos depois, falou que isso é interessante mesmo, se interessou pelo tema, gostou da palestra e tal, da apresentação, da física, da minha tese, dos resultados. E aí eu apresentei um projeto de pós-doutorado para ela. E ela gostou também do projeto, né? Foi muito certo, eu consegui uma bolsa no Brasil inicialmente. Chegando lá na NASA, eu consegui uma bolsa na NASA. Então foi muito legal assim, uma pessoa ver que tem uma relevância, né, o trabalho que a gente tem numa área tão incipiente no Brasil, né, astronomia. E estou lá há 5 anos já, terminei meu pós-doutorado no ano passado e agora estou trabalhando numa missão espacial, contratado da Associação Universitária de Pesquisas Espaciais, que é uma das parceiras, a instituição mais antiga, uma parceria mais antiga com a NASA, desde 69, quando a gente tinha 47 anos. E essa instituição é responsável pela operação, pela administração de vários programas importantes da NASA, incluindo a gestão de direção de academias e a NASA, né, a parceria com universidades. E essa associação é formada por 105 universidades, 95 americanas e 10 estrangeiras. E dessas 10 estrangeiras não tem nenhuma da América Latina. Então, como eu estou aqui representando essa instituição, essa associação, ao longo da minha trajetória, eu vou tentar estimular essa parte, né, estreitar o diálogo das universidades do Brasil com essa associação, que atua na área das ciências espaciais, é um setor estratégico. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre astrobiologia, sobre esse entendimento que existe atualmente, e falar um pouco sobre exploração espacial, que é uma área que gera muitas tecnologias que a gente transfere imediatamente para a comunidade. Tem muitas coisas que vieram na exploração espacial que eu vou exemplificar ao longo da apresentação. A NASA, quando a gente pensa em NASA, a gente lembra, né, muito frequentemente ali de um dos centros da NASA, que é o Cabo Canaveral, é o Kennedy Space Center, o Cabo Canaveral próximo de Orlando. Então, não tem as plataformas de lançamento de foguete, que a gente vê com os lançamentos, né? Provavelmente deve ter várias, dezenas de plataformas de lançamento. Mas a NASA, na verdade, é um complexo de 11 centros distribuídos no território dos Estados Unidos. O famoso centro é o Johnson Space Center, que é um centro que foi muito importante, e é muito importante hoje em dia também na relação com os astronautas, na saúde dos astronautas, a operação dos ônibus solares.
através do programa Apollo, né, que era o centro de controle das missões Apollo, assim por diante. Tem um grande centro de estação também. Mas o centro onde eu atuo é esse aqui, no norte da Califórnia, no coração do Vale do Silício, o Ames Research Center, que na verdade ele é o centro mais antigo que a própria NASA. Ele tem 75 anos, mais de 75 anos de existência. É uma base militar que existia antes da NASA. A NASA foi fundada em 58. Acho que tem 20 anos a mais que a NASA, o próprio centro. E tem uma tradição de pesquisa, muita pesquisa que se desenvolve lá. Pesquisa fundamental mesmo. Não é à toa que o Instituto de Astrobiologia da NASA, a sede é ali. É um centro que tem 2.000 funcionários só naquele centro. Então, muita tradição de pesquisa mesmo. Os outros centros têm outras vocações, mesmo Kennedy de lançamento, né? Pesquisa também, mas grande parte é lançamento de foguetes. E a minha associação também tem vários centros espalhados pelos Estados Unidos. Inclusive no território de Porto Rico existe um bairro principal que era assim. E a minha associação é que faz a administração dos estudos, né, das pesquisas que ocorrem utilizando esse cara de escola. Não sei se vocês viram aí, a semana passada, recentemente saiu o anúncio que a China construiu o maior rádio telescópio do mundo, maior, inclusive criar esse gigante. Então, o centro de autonomia na Califórnia. Então, a USRA opera 3 grandes programas. Dentro da USRA que eu faço parte, chama Research Institute for Advanced Computer Science, Instituto de Pesquisa para a Computação Avançada. Bom, então, eu faço parte desse instituto de dentro da USRA. Eu sou um biólogo que está fazendo computação avançada. Hoje em dia, a biologia, diversas áreas de ciência passam por evoluções, né, com a velocidade de desenvolvimento tecnológico. E isso é verdade para a biologia também, no advento da biologia sintética. Hoje em dia, a gente consegue não apenas ler o código genético através do conhecimento, mas a gente consegue escrever código genético também através da síntese molecular de DNA. Acho que ano passado, o Craig Venter, que é personalidade do cientista, sequenciou o genoma humano, regulado pelo certificado. Ele conseguiu ter um instituto, que chama o Instituto de Craig Venter, que seria um prédio gigante lá de biologia avançada. Ele sintetizou um genoma completo do organismo, todo o DNA que se pensaram no laboratório. E aí ele pegou uma célula, uma bactéria, retirou o genoma dela, o DNA, e colocou aquele que sintetizou, o DNA sintético. E a célula continuou o funcionamento. Ele batizou essa nova espécie de micobactéria no laboratório. Então, quer dizer, existe uma evolução mesmo no meio de biologia sintética, novas sequências de DNA, novos circuitos genéticos podem ser criados. E essas possibilidades que isso permite, assim, a gente está tentando, está debatendo o que pode fazer grande aplicação dessas técnicas de engenharia genética. Então isso gera um volume de dados muito grande, processamento de dados, análise, existe uma área chamada bioinformática, que usa técnicas de informática para fazer comparação de sequências, de estudos evolutivos, entender melhor a biologia, então, esse volume grande de dados, claro que exige uma capacidade de computação também. Então, por isso, existe esse interesse do Instituto de Computação Avançada na parte da biologia. Uma outra coisa, uma das aplicações assim, revolucionárias que a biologia sintética permite é utilizar o DNA como armazenamento de informação mesmo. Sabe que a computação é basicamente a informação é armazenada
quatro bases coordenadas na linha, então, a codificação utilizando DNA permite uma capacidade de armazenamento muito maior mesmo do que o imaginado. Então, tem cientistas da Universidade de Seattle que estão pesquisando a possibilidade de armazenamento de informação genética, de informação no geral, em termos de código do DNA, em sequência do DNA. E eles estipulam que toda a informação de todos os livros, todas as bibliotecas do mundo inteiro, toda a história da humanidade pode ser armazenada em uma função única de DNA. Se você tiver um único DNA, a quantidade de DNA que vai ter aqui é suficiente para armazenar toda a informação genética da humanidade. Então, essa capacidade de armazenamento é possível na utilização do DNA no código 4 deles. Então, por isso que existe esse interesse do Instituto de computação avançada na parte de biologia. Então, o que é astrobiologia? A astrobiologia é um termo, na verdade, que ainda é muito. Não se fala muito de astrobiologia na academia ainda. Porque, na verdade, não é uma disciplina, não é apenas uma disciplina das ciências naturais, né? Na verdade, é um entendimento científico que reúne várias disciplinas, principalmente as disciplinas das ciências naturais, química, física e biologia. Mas também envolve disciplinas das ciências humanas, como o debate filosófico, a história. Então, a astrobiologia compreende três perguntas, né? Todas as áreas envolvidas para responder três questões fundamentais. A primeira delas, de onde viemos, quais são as pesquisas relacionadas ao meio da vida, né? Toda a parte de química, probiótica, a evolução inicial da vida e assim por diante. Para onde vamos, né? Então, em relação qual será a questão realmente do futuro da vida? Então, falei dessas duas questões da astrobiologia, né? A origem da vida, a química prebiótica e tal. O futuro da vida, qual será os estágios futuros aí da evolução da vida. E a grande pergunta é se estamos sós no universo. Que hoje a gente tem, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem a capacidade de investigar essas três questões utilizando o método científico, né? Se a gente for pensar em toda a evolução do ser humano, é um privilégio realmente a gente viver numa época em que é possível utilizar o método científico para investigar essas três questões e ter a possibilidade, né, a chance de inclusive contribuir, mesmo que bem pequenininho, né, bem pouco, para buscar responder essas perguntas, né? Então é realmente um privilégio viver nesse momento da história da humanidade. Então imagina, essa aqui é uma foto que eu tirei no Havaí, no vulcão Kilauea, no curso de inverno de astrobiologia que eu fiz lá. E é uma foto emblemática assim, da astrobiologia, porque mostra três elementos muito importantes para a astrobiologia, né? Aqui no primeiro plano, né, uma árvore, representa uma árvore aqui. E aí mais ao fundo o vulcão, que representa a atividade geológica, que a Terra é um planeta com 4,5 bilhões de anos e aí a gente ainda tem atividade geológica, então tem um núcleo ativo, né? E isso mostra claramente essa atividade geológica da Terra. E como pano de fundo as estrelas, que é de onde tudo começou, né? E onde todas as moléculas orgânicas, as moléculas que compõem o nosso corpo, as moléculas que estão presentes aí no planeta, essas moléculas elas se formaram em explosões de estrelas, né? Uma estrela primordial que estava aqui na região do sistema solar antes dos planetas existirem, né? Ela lançou todo esse material no estágio final da sua evolução e após milhões de anos esse material se formou, se aglomerou, formou todo o sistema planetário, o Sol e os planetas, né? Então, quer dizer, o elemento que a gente tem no nosso corpo agora, o ferro da hemoglobina que está transportando oxigênio para os nossos pulmões para a gente respirar e continuar existindo aqui, foi formado numa explosão de estrela, sei lá, bilhões de anos, né?
Então é uma conexão material que a gente tem com o cosmos, não é só metafórica. Aquela história de que nós somos o poeira das estrelas é uma coisa material, uma conexão física mesmo que a gente tem com o cosmos. Quando a gente vê o cosmos, a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, a gente tem que se sentir pequeno, né? Mas a gente tem que se sentir grande também, porque a gente possui essa conexão material com o cosmos, a gente faz parte da mesma coisa, da mesma matéria. Então é uma coisa muito legal a gente ter essa consciência, essa conexão material com o cosmos. Então essa é o que a gente consegue enxergar quando a gente vai para a zona rural. A gente vê, né, longe da poluição luminosa, a gente vê o céu estrelado, vê todas essas estrelas aí. Hoje a gente tem a convicção de que essas estrelas são outros sóis, como o nosso Sol aqui do Sistema Solar, com seus próprios planetas girando ao redor, né? Então, com o advento do método científico e todo o avanço da tecnologia, hoje a gente consegue explorar regiões inóspitas do planeta Terra, né? A gente consegue fazer expedições para ambientes tão hostis como a Antártica, né? Utilizar sondas para explorar as fontes hidrotermais no assoalho submarino, em locais remotos. E aonde quer que a gente olhe para os ambientes mais extremos do planeta, a gente encontra formas de vida. Basicamente, onde tem água aqui na Terra, tem formas de vida ali, representantes de formas de vida, né? A maioria é micro-organismos, né? Então, tem exemplos aqui no Parque Nacional de Yellowstone, as fontes hidrotermais, tem micro-organismos vivendo ali a temperaturas de 113 graus, né? Na verdade, 113 graus aqui no assoalho submarino. Tem um micro-organismo que chama Pirococcus furiosus, a marqueia, e a temperatura ótima de crescimento é 113 graus. Esse é o que ele gosta de viver. E ela existe até 121 graus. Mas como é que um organismo vive numa temperatura que é acima da evolução da água, né? Ali tem muita pressão, uma coluna de água de quilômetros de tamanho, de espessura, da coluna da água. Isso fornece pressão suficiente para manter a água líquida mesmo a 113 graus. Então imagina, é um remanescente de uma forma de um estágio inicial aí da formação do planeta que ainda vive ali. Ali tem os elementos essenciais para a vida, né? Então esses são os micro-organismos extremófilos, são os limites conhecidos da biosfera aqui na Terra. Isso tudo permite a gente especular sobre a possibilidade de existência de vida em outros locais, além da Terra, né? Então, além da descoberta dos micro-organismos extremófilos, lá na década de 60, né, com os micro-organismos termofílicos e várias outras categorias de micro-organismos extremófilos, que aconteceu na época da corrida espacial, tem também o advento da ciência, né? As diferentes áreas da ciência, elas se desenvolvem todas juntas, né, em paralelo. Então tem o lado da astronomia também, né, que tem o avanço da astronomia. Hoje em dia a astronomia também vive um momento de uma grande revolução com a descoberta dos exoplanetas, os planetas que giram em torno das outras estrelas, dos outros sóis. Isso era uma certeza que os filósofos já tinham lá há séculos atrás, né? Apenas a filosofia, utilizando a filosofia, eles já tinham essa convicção, né? Que as estrelas do céu noturno são outros sóis com seus próprios planetas, né? Giordano Bruno dizia isso. E aí, vários séculos depois, hoje é a primeira vez que a gente tem a constatação disso. A descoberta do primeiro exoplaneta, foi feita em 93, eu acho, publicado em 93, um planeta girando um tipo especial de estrela, um quasar, se não me engano. E aí, em 94, o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela mais parecida com o Sol. E de lá para cá, já por 2 décadas, né, hoje em dia tem milhares de exoplanetas que já foram detectados. E isso permite a gente fazer estatística, porque o volume de dados é muito grande. O telescópio que mais contribuiu para a descoberta de exoplanetas até agora é o telescópio espacial Kepler, que ele fica olhando uma região muito pequena do céu ali, entre a constelação de Lyra e o Cisne. É uma região menor do que a nossa mão, se a gente apontar para o céu noturno assim, né? Nessa regiãozinha existem 300 mil estrelas que ele fica medindo o brilho da estrela. E a precisão do instrumento é muito grande, consegue detectar variações mínimas ali na variação do brilho, que representaria então a passagem de um planeta em frente à estrela. Então é uma técnica que exige que exista um alinhamento, né, do sistema do Sol, da estrela que ela está
observando, com a nossa linha divisada do telescópio. Ele tem que coincidir do planeta passar ali. Né? Então ela não consegue pegar todas, não consegue analisar os exoplanetas dessas 300 mil estrelas, porque apenas uma parcela está alinhada exatamente com o telescópio. E através desse método chamado de trânsito planetário, que é basicamente como se fosse um eclipse solar, né? A Lua entrando na frente do Sol, mas na verdade é um planeta entrando na frente da estrela aí, eles descobriram milhares de planetas. Esses dados são de 2015, né? Então eu tenho dados mais recentes, mas em 2 décadas, né, milhares de exoplanetas foram detectados, vários na zona habitável. Aqui esse gráfico representa o número de exoplanetas detectados ao longo do ano. E em 2016 foi feito um anúncio, a equipe do Kepler anunciou 1.284 novos planetas, validaram 1.284 novos planetas em um dia, porque eles aguardaram analisaram um volume grande de dados e anunciaram, fizeram essa descoberta de mais de 1.000 em um único dia. Mas o grande interesse, na verdade, são os planetas que estão numa região conhecida como zona habitável, que é a distância da estrela, onde a temperatura não é tão quente e nem tão fria, né? Não está nem tão perto nem tão longe da estrela. Então, numa posição onde existem condições para a existência de água líquida na superfície do planeta. Esse é o conceito de zona habitável, um termo utilizado na astronomia. Então, uma parcela de todos esses planetas, né, detectados estão na zona habitável. Tem vários exemplos. Esse aqui é um exemplo de um sistema multiplanetário, o Kepler 62. A nomenclatura do Kepler é uma nomenclatura com números sequenciais, então essa estrela é o Kepler 62. E aí vem os planetas recebem letras minúsculas, então de acordo com a distância da estrela, então 62b, C, D, E e F. No caso desse sistema, esses 2 exoplanetas eles estão na zona habitável e possuem dimensões parecidas com a Terra, que é uma comparação com a dimensão da Terra, né, e a dimensão da escala também. Essa estrela é uma estrela um pouco menos luminosa que o Sol, é outro tipo de estrela, então a zona habitável está mais próxima da estrela. E essas imagens aqui dos exoplanetas, elas são concepções artísticas. Hoje em dia não existe ainda técnica para fazer imaginamento de exoplanetas. Os astrônomos estão trabalhando com isso. Na verdade, até tem imagens de exoplanetas, mas é muito limite ainda da tecnologia. Os astrônomos estão trabalhando para aprimorar essas técnicas. Então, esses são uma representação, esses dados são de 2015, né? Em 2015 já tinha mais de 30 exoplanetas potencialmente habitáveis naquele banco de dados do Kepler. Então, atualmente, tem, sei lá, muito mais do que isso, né? Muito mais exoplanetas potencialmente habitáveis. E lembram que o Kepler, ele está apontado para uma região muito pequena do céu. E mesmo assim, ele tem gerado esse volume gigantesco de dados. Então, se a gente fizer uma estatística e extrapolar esse número para toda a bóveda celeste, a gente chega no número exorbitante de 8 bilhões, mais de 8 bilhões de exoplanetas potencialmente habitáveis apenas na nossa Via Láctea, né? Então, o simples fato de ter essa noção, né, de conhecer que existe tudo isso para ser explorado, né, já faz com que a gente... é difícil de conceber que a humanidade, ao longo da evolução, ela vai se contentar em ficar no planeta Terra, esperando acontecer algum evento catastrófico e ser eliminado, como acontece com todas as espécies, né? A gente tem registros geológicos, né, registros fósseis, que eventos catastróficos eliminam 99% de toda a biodiversidade, né? O impacto do asteroide que eliminou os dinossauros, né, 65 milhões de anos, é um exemplo disso, né? Então, o exemplo mais palpável, mais real, é o impacto ali do fragmento de um cometa que atingiu a Rússia, né, o Chelyabinsk, em 2013, que foi um evento que, mesmo de dia, várias pessoas filmaram, né, ou seja, foi um fragmento grande que atingiu lá, e centenas de pessoas ficaram feridas. Imagina a gente estar aqui tendo essa palestra que passou um asteroide ali, um fragmento de cometa, a onda de choque que isso gera provoca uma diferença de pressão, né? Vem aquela onda de choque e explode todas as janelas, né? Caco de vidro voando nas pessoas. Isso aconteceu na Rússia, né? E era um negócio assim, chamou a atenção, né?
mas não é o maior. Né? Existe uma correlação, né? Os maiores fragmentos, os maiores impactos ocorrem com uma frequência menor que os menores fragmentos. Né? Cada dia a Terra recebe toneladas de material extraterrestre na forma de micrometeoritos, que são as estrelas cadentes que a gente vê no céu. A maioria delas, a gente vê aqueles risquinhos lá, é do tamanho de um grão de ervilha, que ela se desintegra completamente na atmosfera e forma aquele rastrinho. As maiores, que deixam um rastro no chão, algumas delas chegam na superfície, né? Deixam rastro no céu, algumas delas chegam na superfície e quando as pessoas encontram uma parcela disso, é chamado de meteorito, né? Porque cai aqui na Terra, o exemplo de rocha é ito, né? Granito, assim por diante. Então o fenômeno atmosférico é um meteoro e quando recupera alguma coisa é um meteorito. Então isso acontece, existe essa troca, né? Esse recebimento de material extraterrestre na Terra a todo momento. E impactos grandes acontecem, né, em registros falsos. Então isso é realmente uma ameaça para a Terra. E o simples fato de saber que existem potenciais novos destinos, né, o espírito humano é um espírito de exploração. Né? Então a gente tem essa vontade de sempre estar preparado para alterar oportunidades. Dentro ainda dos exoplanetas, recentemente foi descoberto o exoplaneta mais próximo da Terra, orbitando a estrela mais próxima da Terra, que é a Próxima Centauri. É um sistema de 3 estrelas. Então, quando a gente olha para o céu noturno ao olho nu, a gente vê ali o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação muito famosa aqui do Hemisfério Sul, fácil de achar no céu. Em volta dessa constelação tem a constelação do Centauro. E as estrelas, elas são numeradas de acordo com o brilho. A mais brilhante de cada constelação é a estrela Alfa. E aqui nessa constelação, a Alfa do Centauro, que é uma estrela que é visível ao olho nu, é na verdade um sistema de 3 estrelas. Se a gente apontar um telescópio comum, a gente vai ver a separação de 2 estrelas. A gente vai ver a estrela Alfa Centauri A e a Alfa Centauri B. Mas existe uma terceira, chamada de Próxima Centauri, que é de todas as estrelas do universo, mais próxima da Terra. Em torno de 4 anos-luz da Terra, mais ou menos, na Próxima Centauri. E eles fizeram a descoberta, os astrônomos fizeram a descoberta de um exoplaneta lutando essa estrelinha aqui. Né? Então eles fizeram uma campanha de observação utilizando um telescópio gigante no Atacama, o ESO, né, o European Southern Observatory. Os astrônomos britânicos fizeram uma campanha de observação vários meses ali. Imagina você medir o brilho, a variação do brilho de uma estrela muito fraquinha. Né? Eles precisam repetir isso várias vezes. Né? Como ela é uma estrela pequena, a região da zona habitável é muito próxima da estrela. Então isso permite que eles façam uma observação e tenham a possibilidade de detectar essa variação do brilho várias vezes. Né? Então isso contribuiu também para o sucesso dessa campanha. Eles fizeram, então, eles anunciaram a presença de um exoplaneta muito parecido com a Terra em termos de dimensões, uma estrela, e o planeta recebe uma letra, começando pela letra B. Então, o planeta chama Próxima B. E essa descoberta, talvez, é a descoberta mais marcante na área de exoplanetas até agora, porque é o exoplaneta mais próximo da Terra, parecido com a Terra, na zona habitável, e representa também a possibilidade de existir exoplanetas parecidos com a Terra nas outras 2 estrelas, né? Que faz parte do mesmo sistema. Então foram formados na mesma época, a partir da mesma nebulosa planetária. O mesmo material que formou esse exoplaneta possivelmente formou outros exoplanetas nas estrelas A e B. Então agora os astrônomos estão fazendo outras campanhas de observações nessas outras estrelas, né? Agora você imagina, uma estrela igual ao Sol, parecida com o Sol, a zona habitável dela vai ser numa região onde a órbita do planeta, para dar uma volta em torno da estrela, vai ser mais ou menos um ano também, igual a Terra. Então exige um tempo de observação maior para repetir o evento, né? E essas 2 estrelas, A e B, elas são mais parecidas com o Sol. Então a zona habitável está um pouco mais longe da estrela. Então vai demorar um pouco mais para fazer essa constatação. Mas isso gera um interesse muito grande dos astrônomos para detectar exoplanetas na Próxima Centauri A e B também. Então no futuro aí a gente vai ter novidades, provavelmente novidades em
em relação ao sistema Alpha Centauri. É uma coisa muito legal, porque mesmo o sistema mais próximo da Terra já tem planetas habitáveis, né? É mais uma constatação de que exoplanetas potencialmente habitáveis são extremamente comuns no universo. A gente costuma dizer que a Terra é um planeta especial, e é mesmo. É o único planeta até uma posição em vida. Alô? É o único planeta que tem vida até agora, né? E reúne as condições ideais para a gente viver, né? Se a gente for para nosso vizinho aqui, Marte, já não tem condições de vida, a gente não pode passear, não tem floresta, né? É bem diferente já. Então a Terra é sim muito especial. Mas existem outros, né, bilhões de exoplanetas potencialmente habitáveis só na nossa Via Láctea, né? A única coisa é que eles estão muito distantes. É uma coisa, assim, não existe tecnologia atualmente para fazer uma viagem até mesmo próxima B, mesmo planeta próxima B, né? Na verdade, não existe tecnologia atualmente, mas existem pessoas trabalhando para isso. Existe a outra perspectiva de detecção de vida dentro da astrobiologia, fora do sistema solar, os projetos do programa SET, né, Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligências extraterrestres, que eles usam o princípio de que se existem civilizações no universo, na nossa galáxia, e essas civilizações têm tecnologia, provavelmente elas têm uma onda de rádio também, tem tecnologia de emissão de ondas de comunicação por ondas de rádio, e elas podem estar transmitindo ondas de rádio para o universo. Esse é o princípio, é o que o SET assume, né? Então eles ficam escutando o céu com radiotelescópios, esperando vir algum sinal, com algum padrão diferente, né? Que provavelmente demandaria aí uma inteligência extraterrestre. É um projeto que utiliza o método científico, sim, né? Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa pela própria história de vida, né? da civilização humana. O planeta tem 4,5 bilhões de anos, a espécie humana está aqui há 200 mil anos. É uma coisa muito, muito pequena, uma fração de tempo ali em termos geológicos. Então isso indica que pode ser que o SET tenha que ficar centenas de milhares de anos para conseguir o primeiro sinal, você entendeu? Isso é uma possibilidade real. Então isso não se justifica com a iniciativa do governo. O projeto SET atualmente ele sobrevive 100% com a iniciativa privada, doações de milionários, né? Como por exemplo a doação que esse milionário aqui, Yuri Milner, fez o ano passado. Ele doou 100 milhões de dólares para o projeto SET para a criação para melhorar a instrumentação e captação de recursos humanos para melhorar os projetos SET, né? E então essa doação, eles criaram um programa chamado Breakthrough Initiatives, que vai ser uma série de novos métodos revolucionários aí, considerando a possibilidade de existência de civilizações extraterrestres. Essa aqui são sondas, são nano-espaçonaves em escala real, né, 1 polegada quadrada cada uma delas. Eles estão projetando enviar essa frota de nanosondas para o espaço, utilizando foguetes comuns. Quando a gente utiliza todas as sondas do sistema solar para explorar os planetas, né, centenas de sondas que já foram enviadas, elas utilizaram então foguetes, né, com combustível. Então eles atingem uma velocidade máxima, a hora que acaba o combustível não tem mais como acelerar. A única forma de acelerar além disso é através do impulso gravitacional, né, que foi utilizado pelas Voyagers, pela maioria das sondas que vão explorar os planetas distantes. Mas isso tem um limite, né? Você consegue acelerar um pouco mais só a velocidade que já foi imprimida com a aceleração por combustão. Nessa iniciativa, eles estão planejando lançar essa frota para o espaço, e aí, uma vez que elas estão no espaço, eles apontam um laser para essas sondas, e aí a luz ela tem aquela dualidade onda-partícula, ela tem um momento angular, ela pode transferir energia cinética para pequenos materiais de forma limitada, dependendo do laser, né? Eles estão desenvolvendo essa tecnologia. E aí, a aceleração é contínua, não vai acabar o combustível, não vai acabar o laser, só para eles desligarem. Então, se eles permanecerem acelerando, claro que a aceleração no começo é muito pequenininha, nem tem diferença. Mas como é cumulativo, é ininterrupto,
essa velocidade vai crescendo indefinidamente. E com essa estratégia, eles estipulam que eles vão conseguir chegar no planeta Alpha Centauri, no planeta próximo B, em 20 anos. Vão chegar a 25% da velocidade da luz, essas noções. É uma coisa assim, fora da minha área de pesquisa, mas eu acho tão revolucionário, é uma coisa que está acontecendo agora, né? Eles estão desenvolvendo essa tecnologia. Então, 20 anos, a gente tem possibilidade de ver isso aí, né? A gente vai ver uma viagem interestelar, uma coisa que parece ficção científica, né? Hoje em dia a gente sabe que ficção científica se torna fato científico em termos cada vez menores, a gente vê isso, né? Quem imaginaria que há 10 anos, né, essa revolução de internet, de comunicação por satélite, você poder falar pelo Skype, né, com outra pessoa que está do outro lado do planeta, em tempo real, assim, a qualidade das ligações perfeita, né? Então, quer dizer, várias coisas acontecendo e que aproximam a ficção científica da realidade. E muito interessante, então, chama Starshot. E essas sondas vão ter transmissores, vão ter câmeras, né? Eles ainda estão elaborando tudo isso. Essa é a perspectiva que a gente tem hoje do cosmos, né? Do céu noturno. Eu mostrei aquela foto das estrelas. Então, quando a gente olha as estrelas do céu, é essa perspectiva, essa ideia que a gente tem que ter, né? Essa maioria das estrelas, praticamente todas as estrelas do céu, têm seus próprios planetas orbitando ao redor. Isso é um processo da evolução mesmo, da formação das estrelas. As nebulosas planetárias que formam as estrelas, elas geralmente, né, é natural que elas formem os planetas também. Então, isso é uma constatação que hoje a gente tem depois de séculos aí. E claro que isso motiva, incentiva o nosso espírito de exploração. A única razão pela qual eu estou aqui hoje, conversando com vocês, e vocês estão me ouvindo hoje, nesse tempo aqui agora, é porque os nossos ancestrais souberam superar as limitações impostas pelo ambiente. Eles tiveram essa perspicácia de se preparar para as alterações ambientais e superar essas limitações com o advento da tecnologia. Uma das primeiras tecnologias inventadas é a própria vestimenta, para se proteger do frio. O ser humano não está adaptado para viver em todas as regiões do planeta, né? Regiões das latitudes maiores, o Canadá, por exemplo, o ser humano não está adaptado naturalmente para viver lá. Ele se protege, tem aquecedor, né, sistemas de aquecimento, tem a roupa, né, os esquimós que vivem no Polo Norte, tudo isso. Então, quer dizer, faz parte do espírito humano e é a razão pela qual a gente está aqui hoje. Então, esse quadro ele representa bem esse espírito de exploração, né, desde a época das grandes navegações. A gente vive hoje um momento bem parecido com as grandes navegações. Aqui também um pouquinho da história da exploração espacial, mostrando uma sonda, né, que primeiro aqui os primeiros mapas de Marte, mostrando possíveis canais que representariam a atividade alienígena, civilizações. Isso aqui é parte da ficção científica do começo do século XX, que motivou grande parte do interesse, né? As primeiras observações detalhadas do planeta Marte, o pessoal achava que tinha civilizações alienígenas em Marte. Isso teve um papel aí para aumentar o interesse para a exploração espacial. Então, aqui a chegada do homem à Lua, em 1969 e 72, isso é uma coisa que as pessoas até hoje ficam procurando muita coisa na internet que é besteira, né? Então, muita teoria de conspiração envolvendo a possibilidade de que o homem não tenha chegado à Lua, né? Tem várias coisas que eles falam, né, que não pode ser explicado, aqui na verdade é muito facilmente explicado, né? A primeira delas é a bandeira tremulando, né? Falar, na Lua não tem vento, por que a bandeira tremula? Não tem vento, mas existe a energia cinética. Quando você coloca uma coisa, ela tende ela tem um movimento ali, uma energia cinética. Então aquela tremulação da bandeira, justamente pelo fato de não ter vento, aquela energia, ela permanece um tempo maior, na verdade. Ela fica tremulando por um tempo maior do que ela ficaria na Terra. Na verdade, na Terra ela ia cair, né? Não ia ter, a gravidade lá é menor. Então ela fica tremulando por um tempo maior do que aqui na Terra, por causa dessa energia. Aí vem a questão das sombras, né? As sombras têm diferentes direções, isso aí indica que tinha várias luzes, né, no estúdio. Isso aí é facilmente demonstrável, né? Se você pegar do quarto
e fizer uma caixa de areia, né, deixar tudo escuro e colocar apenas uma fonte de luz, pelo próprio relevo você vai ver que o relevo ele forma sombras em diferentes direções. Né? Para cada uma dessas alegações das teorias da conspiração, existe uma explicação completamente razoável. E as pessoas que acreditam nas teorias das conspirações, da conspiração, geralmente são as pessoas que menos sabem, na verdade. Nunca foram no museu de exploração espacial. Entendeu? É muito difícil sustentar os argumentos das teorias da conspiração. A história da exploração espacial não é à toa que a gente tem toda a tecnologia de hoje, né, após a chegada do homem na Lua, comunicação por satélite, vários benefícios são transferidos imediatamente para a humanidade. Né? Os astronautas trouxeram mais de 400 quilos de rocha para a Terra. Eles distribuíram para vários institutos, vários museus têm rochas lunares. Né? Praticamente todos os centros da NASA têm pelo menos um pedacinho da rocha lunar. Na verdade, hoje em dia se sabe que o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos justamente pela análise das rochas lunares. Que aqui na Terra as rochas mais antigas datam de 3,8, 3,9 bilhões de anos. Não tem rocha mais antiga que isso. Porque a Terra é um planeta, né? A Lua, a dimensão da Lua é bem menor que a Terra, então ela resfriou muito mais rápido na evolução dela. A Terra demorou mais para resfriar e ainda tem um núcleo ativo. Então, quer dizer, os primeiros 600 bilhões de anos aí da evolução da Terra, existia uma atividade geológica gigantesca, ela ainda recebia impactos, né, de grandes asteroides, então isso alterou muito a crosta da Terra. Então não existem mais antigas do que 3,9 bilhões de anos. Então a única maneira de saber a idade do sistema solar foi através da análise das rochas lunares, que foi distribuída para vários países também, entendeu? Não tem por que ficar achando que é segredo, nada disso. Isso aí faz parte da história da humanidade. E a NASA sabe disso, os americanos sabem disso. Eles nem se preocupam com essas teorias da conspiração, porque entendeu? Não tem que justificar nada para ninguém. Né? Então, se ao longo da vida de vocês tiver a oportunidade de ver um museu de exploração natural, vocês vão ver essas informações e ver o que faz mais sentido. Né? Então, é uma coisa importante de justificar. Né? Que o homem foi à Lua, sim, o homem provavelmente vai a Marte, sim. Espero que não vai ter gente que fala que o homem não foi a Marte também. Né? Então existe esse interesse da NASA pelo envio de astronautas para Marte até daqui 2 décadas. Né? Várias tecnologias estão sendo desenvolvidas em paralelo para permitir atingir esse objetivo nas próximas 2 décadas. Novos métodos de propulsão para reduzir o tempo de viagem de 9 meses para 4 meses. Investimento pesado em biologia, razão pela qual eu estou na NASA hoje desenvolvendo projetos de biologia. Então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa tão velha assim, mas eu já ouço essa história há algum tempo. Mas pela minha vivência na NASA, eu vejo que isso vai acontecer em 2 décadas. Né? A gente vai ver a chegada do homem a Marte. Né? E isso vai abrir a perspectiva potencial, a possibilidade de colonização do planeta Marte ao longo das centenas de anos para frente. Né? Não agora, não a primeira viagem, mas isso vai acontecer. Isso faz parte do espírito humano. Né? A gente tem certeza que isso vai acontecer. A gente está trabalhando para que isso aconteça da melhor maneira possível. O ser humano vai se tornar uma espécie multiplanetária. A gente não vai abandonar a Terra. Isso é uma coisa interessante. As obras de ficção científica, elas estão repletas de filmes aí dizendo que a Terra vai virar um lixo, que a gente vai sair da Terra. Isso reflete o quê? Reflete o medo do ser humano em relação ao desconhecido, em relação ao futuro. Não significa que isso vai ser assim. Na verdade, a gente não quer que seja assim. Quem que vai querer que vai ser assim? Entendeu? A gente quer que a humanidade se torne uma civilização multiplanetária. Eu falei que a gente vive um momento parecido com a expansão marítima, né, de vários séculos atrás. Né, os grandes navegadores tinham seus próprios medos, né, dos monstros marinhos. Nós temos os nossos próprios medos também, da missão falhar, por exemplo. E hoje em dia, os padrões de segurança são incomparavelmente maiores do que das grandes navegações. Vinha, sei lá, 30 caravelas da Europa, chegava 2 ou 3. Hoje em dia, né, os padrões de segurança são muito maiores, mas o momento é muito parecido. E permanecendo nessa mesma analogia, se a gente pensar no Império Britânico, que é o império onde o sol nunca se põe, eles têm colônias, né, ao longo da história tiveram colônias em toda a região do globo terrestre, então sempre tinha uma colônia onde o sol estava nascendo. Então o Império Britânico, os britânicos eles não abandonaram a Inglaterra, estão lá, né? Eles expandiram a presença deles no globo terrestre.
Então é isso que vai acontecer com a humanidade. A humanidade vai expandir a presença no espaço. Expandir a sua presença no espaço para quê? Para estar mais preparado para eventos catastróficos. A gente sabe, eu falei dos impactos de asteroides, que pode dizimar 99% da biodiversidade, mas tem vários outros motivos. Aquecimento global, superpopulação, desafio aí de acesso a alimento e recursos hídricos para todos os 7,2 bilhões de pessoas. O planeta Terra nunca viu tanto ser humano. Se a gente vê a explosão da densidade demográfica, é uma coisa exponencial, né? Todo mundo quer viver o quanto mais, né? A medicina aí, com as técnicas evolucionárias, né, que vai estendendo a expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil, né, nós somos uma ameaça para nós mesmos, né, com uma terceira guerra mundial capaz de dizimar a espécie humana. Então, se tiver alguma colônia, né, algum assentamento humano em outro local na Terra, a humanidade vai ter chance de continuar. Hoje em dia, com toda essa tecnologia, a gente tem condições de escolher ficar aqui na Terra e esperar que um evento desse aconteça e elimine a gente, ou a gente se torna uma espécie planetária. Então a gente tem certeza que isso vai acontecer e a gente está trabalhando para que isso aconteça da melhor maneira possível. Começando pelo planeta Marte, que é o mais parecido com a Terra, ele é um pouco menor, mas ele tem todo esse relevo muito parecido com a Terra, a presença de vulcões que agora são inativos, né, vulcões extintos. Esse aqui é o vulcão, é o Monte Olimpo, é o maior vulcão do sistema solar, inativo. Ele é tão grande, né? O Everest ele tem 8 km de altura, de altitude. Esse aqui tem 21 km de altitude, num planeta menor que a Terra. Então, o cume dele, o pico desse monte, ele fica para cima da atmosfera de Marte. A atmosfera é refeita, fininha, ou seja, fica no espaço, né? Um calor no negócio. Então, o relevo é muito parecido com a Terra. A composição química também, né, veio da mesma nebulosa planetária, então a composição química é parecida, né, dióxido de ferro predomina ali, então, ou seja, tem muito oxigênio em Marte, mas não na atmosfera. O oxigênio está combinado com os minerais, né, muito dióxido de ferro, ferrugem, então tem oxigênio lá, e existem processos químicos para extrair esse oxigênio, ou seja, permite o estabelecimento de colônias em Marte, né. A atmosfera também tem bastante CO2, nitrogênio, a pressão é bem menor que a Terra, a gravidade também, em torno de 30%. Tem muita água nas calotas polares, principalmente aqui na calota do sul, tem mais água na forma de gelo, né, gelo de água, e muita água na forma de minerais hidratados também, que existem processos químicos que são capazes de retirar essa água. E possivelmente a presença de aquíferos e lençóis freáticos também no subsolo, que é uma coisa que as próximas missões vão investigar, buscando especificamente sinais de vida, porque a gente sabe, né, de novo, que a água, onde tem água aqui na Terra, existem representantes de seres vivos. Então talvez isso seja uma verdade para todo o sistema solar. Então a gente, assim, sobre vários aspectos, a gente vive um momento assim, muito próximo de fazer o que talvez será a maior descoberta da humanidade. Se a gente descobrir uma bactéria no nosso vizinho Marte, isso já representa que o universo está repleto de vida, né? Qual a chance de ter duas origens da vida, né, em lugares tão próximos e o resto de todo o universo não ter vida, com todos esses ambientes potencialmente habitáveis? Então é um momento de transição mesmo, inclusive de consciência da humanidade, né? A gente, né, tem toda essa questão do individualismo e competição, né, o sistema capitalista aí que estimula a competição e tal. Talvez isso é um elemento que esteja faltando para a gente olhar a humanidade de cima, de fora, e reconhecer que a gente é uma espécie, né? A gente tem limite para tanta competição, né? Então, é uma transição mesmo, não em termos físicos, mas também uma elevação aí na consciência da humanidade. Essas são todas as sondas que foram para Marte ao longo de toda a história da exploração espacial, todos os orbitadores de todas as nações, né? A União Soviética, na época, a Rússia, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, né? Várias nações mandaram sondas para Marte. Aqui são tanto os orbitadores quanto os jipes, né? E os aterrissadores. As Vikings na década de 70, né? Chegaram lá em 76. Aí toda uma campanha de jipes que exploraram Marte, começando em 96 pelo Pathfinder, que desceu o robozinho Sojourner, né, lá
bem pequenininho, esse jipinho. Aí vem uma nova geração de robôs, o Spirit e Opportunity, que um deles ainda está ativo lá em Marte, mandando dados, né? Uma missão programada para 3 meses e está lá já há mais de 10 anos, então superou muito a expectativa da missão. Aí teve o Phoenix também, acho que em 2006 chegou lá em Marte, que só aterrissou, não era um jipinho, só aterrissou lá e fez talvez a primeira descoberta na constatação de evidência de água. Ele escavou uma região lá da superfície de Marte e viu que tinha um pouco de gelo na subsuperfície. E o mais recente, o Curiosity. O Curiosity é interessante porque ele é o maior jeep que já foi mandado para Marte. E a tecnologia necessária para aterrissar esse jeep em Marte foi um negócio cinematográfico, assim, realmente. Eles mandaram um guindaste que foi lá para Marte, e aí esse guindaste ficou suspenso na atmosfera através de retrofoguetes. Então eles calcularam o foguete para ficar parado, flutuando na atmosfera de Marte, e aí desceu um cabo para aterrissar esse jipinho em Marte. Foi um negócio de cinema, realmente. Um negócio, assim, fantástico que aconteceu. E essa tecnologia, ela permite a aterrissagem de cargas pesadas, inclusive de seres humanos, por exemplo, suprimentos para o ser humano. Foi uma tecnologia extremamente bem sucedida. E o Curiosity está lá explorando Marte. Já faz bastante tempo, né? Eu cheguei lá em 2011 na NASA. Em 2012 eles fizeram todo o evento, né? A NASA ela tem essa preocupação com divulgação científica, interação com a comunidade e marketing, obviamente. Mas ela depende muito da opinião pública, então não é à toa que ela tem todo esse interesse em divulgação científica, as imagens belíssimas e tal. Não é à toa que o orçamento dela, eles conseguem aprovar coisas da ordem de 20 bilhões de dólares anualmente. Esse é o orçamento da NASA. Não é à toa, eles fazem um trabalho muito forte com isso. Então eu cheguei em 2011, né? Em 2012 teve a aterrissagem lá do Curiosity. Eles fizeram um evento gigantesco, foi 2.000 pessoas lá na NASA. Ao longo de todo o dia tiveram vários stands lá com panfletos, informações de toda a pesquisa que é desenvolvida lá no Ames. Ficou o dia inteiro isso, e aí o evento mesmo, a aterrissagem do Curiosity foi às 10 da noite. Então o povo ficou o dia inteiro lá, né, conversando sobre ciência e tecnologia, e à noite teve esse evento. Então, tá desde aquela época lá, fazendo exploração de Marte, Curiosity. No ano passado, a NASA anunciou, né, o golpe final para atestar a presença de água em Marte foi a detecção de água na forma de minerais hidratados, utilizando um orbitador, uma câmera, né? Fez análise do espectro das imagens e detectou muita água, né, em todo o planeta, na forma de minerais hidratados. Existem regiões em Marte onde tem mais dessa forma desse tipo de água. Isso, então, indica que é possível o estabelecimento de colônias, mas também indica que é possível a existência de vida. Então, é um dilema, né? Que o mesmo local que permite você detectar vida é o local que permite você habitar lá e estabelecer uma estação, que poderia, então, contaminar o local. Então, o objetivo é mandar missões robóticas primeiro, né, todas esterilizadas, né, para evitar a contaminação, para primeiro ver se tem sinais de vida. E aí, futuramente, então, daqui 2 décadas, enviar missões tripuladas para Marte. Aqui são centenas de sondas que foram enviadas para Marte, não para o Sistema Solar, na verdade. Então, Marte é o planeta, é a região que é considerada assim, o máximo que dá para fazer em termos de exploração humana. Além de Marte, apenas exploração robótica. A gente ainda nem chegou a Marte, né? O máximo que a gente foi a Lua, aqui, né? Então, claro que não dá para ver o nome de todas essas sondas, mas assim, só para representar tanto que já foi estudado do Sistema Solar, e por isso que a gente conhece tudo que a gente conhece hoje. Atualmente existe um fluxo relativamente frequente de astronautas para a Estação Espacial. Os Estados Unidos encerrou o programa dos ônibus espaciais. Acho que essa camiseta aqui é em homenagem ao programa dos ônibus espaciais, da instituição em 2011. Então, a partir de 2011, os Estados Unidos eles dependem de uma colaboração com os russos. A sonda Soyuz dos russos para enviar astronautas para lá. O próprio Marcos Pontes foi dessa, né, não utilizou o ônibus espacial para ir para essas. Utilizou essa sonda para ir para lá. Então,
a gente vive um momento de cooperação internacional, diferente da corrida espacial, né? Então, tem esse benefício também. A competição é boa, mas a cooperação também é. Então, o ser humano chegou à Lua entre 69 e 72, né? 12 astronautas andaram ali na superfície da Lua, nas 6 missões bem-sucedidas, e tem essa perspectiva de chegar a Marte nas próximas 2 décadas. E como eu falei, Marte é o limite da exploração humana do sistema solar. Além disso, só exploração robótica, que tem toda a parte de inteligência artificial, aí, de computação, né, de robótica, que isso vai incrementar muito o nosso conhecimento do sistema solar além de Marte. E tem vários alvos muito interessantes para a astrobiologia, além de Marte, em termos de detecção de vida, como por exemplo a Lua Europa. Esse aqui é o tamanho da Lua Europa em comparação com o Júpiter. Essa aqui é uma fotografia mesmo. Essa aqui é a sombra da Lua Europa, né? Sendo iluminada dessa direção. Tem uma projeção da sombra aqui em Júpiter. Essa é uma das 4 luas que Galileu observou lá em 1609 e possibilitou toda uma revolução científica, levando então a revolução tecnológica, né? Então, hoje a gente tem condições de explorar essa Lua em busca de sinais de vida, né? Essa Lua é uma Lua que é formada por uma crosta de gelo, então a superfície dela é basicamente gelo de água, e ela possui um oceano de água líquida no seu interior. E se a gente pudesse retirar toda a água que tem na Lua Europa e fizesse uma comparação com a água que tem na Terra, a quantidade de água que existe em Europa é 50% maior do que toda a água que existe em todos os oceanos da Terra, né? É uma coisa absurda. Então, se a gente sabe que aqui na Terra, onde tem água, tem vida, a Lua Europa de Júpiter é o lugar mais importante em termos de possibilidade de existência de vida microbiana, né? Então, é uma questão de tempo até que a gente faça provavelmente uma descoberta muito importante aí na Lua Europa de Júpiter. Então ela tem assim, o oceano dela é muito mais profundo do que os nossos oceanos aqui, mesmo que ela é menor, a quantidade de água que tem lá é muito maior. E apesar dela ser uma lua, né, um corpo com dimensões muito menores que a Terra, que a tendência seria então resfriar muito mais rápido, ela sofre o empuxo gravitacional de Júpiter, e isso gera uma dinâmica ali física, né, na Lua, e faz com que tenha uma fonte de energia aqui. Então os cientistas acham que existem mecanismos ali de fontes hidrotermais onde possa existir micro-organismos, como que acontece na Terra. E a superfície, por causa dessa atividade geológica na Lua, a superfície dela sofre constantes transformações. É uma superfície que tem apenas 60 milhões de anos, a superfície de Europa. Então é muito dinâmico. E esses processos, eles geram fendas aqui na Lua. E aqui na Terra a gente tem os vulcões, né, que liberam o quê? Liberam a lava, a rocha derretida do interior da Terra. Na Lua, a camada inferior, a crosta de gelo, é água. Então o vulcão da Lua é chamado de criovulcões, criovulcanismo. Crio significa gelado, né, congelamento. Então por que congelamento? Porque quando essa água líquida ela é instantânea, esses instrumentos vão ser capazes de detectar. Então essa sonda vai ser lançada em 2022, vai demorar alguns anos para chegar lá. Então, da ordem de uma década, a gente vai ter, existe a possibilidade e perspectiva de fazer descobertas interessantíssimas da Lua Europa. Além da perspectiva de detecção de vida extraterrestre, tanto dentro do sistema solar quanto fora do sistema solar, existe a perspectiva também de exploração de todo esse recurso que existe, né, esses recursos minerais que existem no sistema solar. A gente aprende nos conteúdos de ciência na escola que existem os recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Coisas que vão acabar se a gente explorar infinitamente aqui na Terra. Isso é muito verdade para a Terra. Existem esses recursos, né, que são esgotáveis aqui. Mas se a gente pensar em ter fora da Terra, essa quantidade de recursos minerais que tem supera milhares de vezes do que a gente tem aqui na Terra. Os asteroides, eles têm um conteúdo metálico muito maior do que as rochas aqui na Terra, que já sofreram muitas transformações, né? Lá no espaço, as rochas elas preservam as condições do início de formação do sistema solar. Então o conteúdo de ferro é elevadíssimo. Esses asteroides são riquíssimos em ferro predominantemente, mas tem vários outros elementos também.
muito interessantes para mineração. Então, essas duas empresas, a Deep Space Industries e a Planetary Resources, que estão lá no Vale do Silício, onde eu moro, elas estão desenhando os primeiros projetos de exploração desses recursos, fazer mineração de asteroides. Então, eles não precisam nem trazer o minério para cá, eles constroem as megas estruturas, né, estações espaciais lá mesmo. E o maquinário envolvido ele tem um peso menor, porque a gravidade é menor, e sofre menos intemperismo, então dura mais. Então, quer dizer, o custo de mineração é reduzido e o potencial que isso tem de mercado é muito grande. Eles acham que vai ser um mercado bilionário, né? Então, toda essa perspectiva de detecção de vida, de exploração de recursos minerais, isso representa um potencial muito grande para a expansão da presença humana no universo, né, além da Terra. E existe um recurso que a NASA promove anualmente, que é relacionado às estações espaciais. Então, desde 1994, a NASA organiza um concurso para alunos até 18 anos, do mundo inteiro, um concurso aberto para o ano inteiro, chama NASA Space Settlement Contest. Então, o material desse concurso está tudo disponível online, mas é tudo em inglês. Então, existe essa barreira do idioma, né, ler conteúdos em inglês, mas, na minha visão, é um conteúdo a ser superado. O idioma é um elemento cultural. Uma vez que você domina o idioma, você tem acesso a todo um novo mundo de cultura, não apenas do idioma, né, de conteúdo científico, conteúdo de artes, né, é um elemento cultural. Então, a gente tem que querer aprender outros idiomas, né, começando pelo inglês. O pessoal interessado em ciências espaciais, as coisas da fronteira do conhecimento, as publicações, é tudo em inglês, né? Então é uma coisa, é um elemento a mais, um estímulo a mais para os alunos aprenderem inglês e participar desse concurso. Essa ilustração foi feita por um artista na década de 60 chamado Don Davis. Ele fez uma série de ilustrações de estações espaciais futurísticas, né, mega estruturas onde civilizações, né, comunidades inteiras, né, milhares de pessoas poderiam viver ao longo de várias gerações em missões interestelares, né. Com a tecnologia de hoje, uma missão para a próxima Centauri duraria milhares de anos, né, talvez até dezenas de milhares de anos para chegar na estrela mais próxima. Então, se a gente quiser ir para lá fisicamente, com a tecnologia atual, isso demandaria assim, várias gerações humanas para chegar até lá. Essa é uma das mais famosas, uma das ilustrações mais famosas sobre estações espaciais, né? Aí tem a grande pergunta: por que existe tanto interesse na exploração espacial? Por que a gente pega todo esse investimento de 20 bilhões de dólares anuais só da NASA, né? Tem outras agências espaciais, a ESA, a JAXA, o Japão, a Índia, a China, a Rússia, né? Por que a gente não pega todo esse investimento para resolver todos os problemas que já existem aqui na Terra? Não seria melhor, né, resolver tudo? Primeiro que isso é impossível, né? Esse investimento só existe porque é exploração espacial, não tem como pegar esse dinheiro e tentar resolver os problemas daqui. Segundo que, como eu falei, a gente vai ter que deixar o planeta um dia, isso é uma certeza. A gente não vai ficar aqui esperando morrer, esperando ser extinto. No momento essa transição vai ocorrer e a gente está trabalhando para isso. Muitas tecnologias foram desenvolvidas durante a exploração espacial, uma infinidade de tecnologias. Antes de eu vir para cá, para o Brasil, eu passei na lojinha da NASA para comprar presentinhos, né, os brindes e tal. E aí eu vi um livro grosso na bancada, assim, escrito Tecnologias da NASA de 2016. 2016 nem acabou ainda, já tem uma publicação lá. Aí eu fui folheando e perguntei para o funcionário lá, falei: isso aqui é só tecnologia de 2016? Ele falou: de 2015 está aqui, ó, outro livro grosso desse tamanho. Ou seja, é uma infinidade de pequenas coisas que são desenvolvidas pela exploração espacial e transferidas imediatamente para a sociedade, né? Justamente porque existe o interesse comercial, a forma dessa transferência é justamente a aplicação comercial dessas tecnologias. Um outro exemplo bem forte dessa transferência de tecnologia é a história de um pesquisador que está lá no centro de Altu, o David Blake. Ao longo de toda a carreira dele, ele dedicou a vida inteira dele para desenvolver um instrumento científico que usa difração de raio-x, é um método para determinar a composição química de rochas, que está sendo utilizado lá em Marte agora. Esse instrumento ele aprovou 50 projetos, ele submeteu 50 projetos ao longo da vida dele, chegou no produto final, que hoje está lá no robozinho em Marte.
Mas ele não fez só isso. É uma tecnologia, um potencial de aplicação gigantesco. Patenteou, o patenteamento de produtos e processos tecnológicos faz parte do processo de desenvolvimento tecnológico. Então, ele patenteou esse produto, esse instrumento, e ele vendeu esse instrumento para a maioria dos maiores aeroportos do mundo, para fazer difração de raio-x e determinar a composição química, para controlar a substância que entra e sai dos países. E hoje ele é uma pessoa milionária, um dos poucos exemplos de cientistas que se tornaram milionários. Então, quer dizer, é uma transferência de tecnologia, no caso aí que assim, gerou muito dinheiro, tanto para a NASA quanto para ele e tal, e está sendo aplicado para melhorar a vida humana na Terra, para controlar essas substâncias. Ninguém quer que explosivo, por exemplo, entre no país, ou seja, melhora a vida humana. Muitas dessas tecnologias da exploração espacial, a maioria delas é para a preservação do próprio planeta, ou seja, a gente está contribuindo para melhorar as condições do planeta. Esse talvez seja o objetivo principal. O termo NASA, National Aeronautics and Space Administration, aeronautics significa a aeronáutica, que tem a ver com a Terra, o controle de tráfego aéreo, assim por diante. Os satélites de monitoramento de queimada é uma aplicação direta para a preservação da Terra. Controle de fluxo, controle de trânsito, controle de fronteiras, vários satélites que estão monitoramento ambiental, para monitorar aquecimento global. Então, quer dizer, a gente aplica para a Terra também, essas tecnologias. Então, o investimento tem um retorno imediato, direto para a Terra. Mas o mais importante de tudo isso é o espírito, que é o que eu tenho falado aqui. O espírito humano, isso vai acontecer, é uma certeza. A gente vai estar preparado para essas alterações. Então, a NASA organiza esse concurso sobre estações espaciais. Esse aqui é o site do concurso. Eu vou passar para vocês aqui no final da palestra uns panfletos que eu preparei, com todas as informações desse concurso, com o site, com o meu contato também, para vocês darem uma olhada. É um site que não é muito chamativo, não tem muitas ilustrações da NASA, porque mesmo com pouca divulgação, a gente recebe 900 trabalhos por ano, que tem que chegam para a gente lá até o dia 1º de março de cada ano. E aí é um trabalho voluntário que a gente faz, em torno de 20 a 30 cientistas e engenheiros se reúnem 2 semanas depois da chegada dos trabalhos e fazem a avaliação desses trabalhos. Primeiro a gente faz uma triagem para eliminar os trabalhos que fizeram plágio, que é uma coisa que a gente não quer. É muito fácil de detectar plágio, a gente coloca uma sentença ou um parágrafo no Google e se indicar que já foi utilizado, a gente já elimina. Então, os trabalhos sobreviverem nesse processo de triagem, eles vão para uma segunda estágio de triagem, que é para fazer uma classificação preliminar, potenciais vencedores. Existem premiações para cada categoria. Cada categoria um grau de escolaridade dos alunos. Então, os alunos do primeiro ano concorrem apenas com outros alunos do primeiro ano e assim por diante. Então, a gente faz a separação em categorias. Então, tem premiação primeiro, segundo, terceiro colocado para cada uma das categorias. E, além de tudo, tem o grande vencedor dos 900 trabalhos. O melhor trabalho ganha um prêmio no valor de $3 mil e a possibilidade de apresentar esse trabalho numa reunião da Associação da Sociedade Nacional de Ciência do Espaço lá dos Estados Unidos, que vai ser em Tucson. Geralmente acontece em maio e junho, de cada ano. Então, é uma oportunidade muito boa para os alunos trabalharem em coisas de estações espaciais, conceitos ligados a ciências espaciais, atrair os alunos para conteúdos de ciência e tecnologia, mas não apenas conteúdos de ciência e tecnologias podem ser trabalhados, coisas relacionadas às ciências humanas também. O aluno pode criar romances que se passam em estações espaciais, histórias de ficção, da própria criatividade do aluno mesmo. Pode trabalhar, fazer um debate ético, analisar a história, perspectiva futura, as leis, por exemplo, quais são as leis que vão reger essas mega-estruturas de civilização. Então, o concurso nasceu com o objetivo de fazer desenho, então os primeiros trabalhos eram apenas desenhos, mas agora os alunos mandam projetos mais elaborados. Tem projetos lá de 200 páginas, os chineses e indianos são um aprofundamento muito grande. Claro que não dá para ler todos os trabalhos de cabo a rabo, mas a gente faz uma análise, dando prioridade para a estética, em primeiro lugar,
se faz sentido o que está sendo falado ali, no caso dos projetos, aprofundamento, né, sofisticação e assim por diante. Mas apenas um desenho numa folha de papel, né, a gente já analisa, a gente já está classificado para ser considerado, né. As crianças, é um concurso aberto até para pessoas até 18 anos. Então, os alunos ali do ensino fundamental, eles podem fazer um desenho numa folha de papel, um giz de cera, né, colorido, lápis de cor, já é aceito. Obviamente que não vai ganhar o prêmio principal, mas é importante criar essa cultura de participação nesse concurso, que é anual, todo ano. Então, ao longo dos anos, os alunos vão melhorando, né, e aí vão tendo cada vez mais chances de ganhar o prêmio principal. Esses aqui são alguns exemplos desse concurso, desses desenhos. Então, esse formato aqui de argola predomina, porque é uma estrutura que dá para você controlar a gravidade através da rotação do satélite. Mas outros formatos também, né, são aceitos, né, e até, dependendo do ano, pode até ganhar o concurso. Porque a análise é comparativa, a gente faz uma análise comparativa. Não existe nenhum critério pré-estabelecido. O que a gente presta atenção são esses fatores, né, estética, conteúdo, profundidade. Mas não existe pontuação, não existe critério estabelecido. Esses são os projetos que foram enviados desde 94. Então começou com pouquinhos projetos, foi aumentando. Aqui é os países participantes. O Brasil participou só em 2011, com participação do Brasil aqui. E em 2016, os dados de 2016 estão aqui ainda. Porque o ano passado eu vim para o Brasil, fiz uma divulgação até modesta, né, na época de férias, né, em dezembro. Mas uma escola de Pirassununga participou, e na terça-feira dessa semana eu vou viajar lá para Pirassununga e entregar em mãos certificados para 5 aluninhos do ensino fundamental que participaram do concurso. Então vai ser muito legal. Aqui os mesmos dados, né, só mostrando um gráfico, mostrando esse crescimento do número de países participantes, do número de projetos submetidos. Então significa que já está crescendo bastante, e quanto antes o Brasil começar a participar disso, maior a chance de ganhar um grande prêmio e também um certificado. Esse é o certificado que todos os participantes recebem, os participantes que não foram eliminados por plágio, né? Eles recebem um certificado personalizado, com o nominho ali, de acordo com o que você preencheu no formulário, lá naquele site. Então, não existe taxa de inscrição. A única despesa que os alunos têm, ou a escola tem, é a despesa da postagem. Então, o trabalho pode ser individual ou em equipe. A escola ela pode reunir todos esses trabalhos e fazer uma postagem só. E pode ser vários anos também, não precisa ser desenvolvido dentro de um ano. O aluno pode desenvolver um projeto de 2 anos e depois submeter e ter mais chance de ganhar. Bom, eu acho que, no geral, né, a apresentação que eu queria fazer para vocês é essa. Se tiver alguma pergunta, não sei se tem espaço para pergunta, mas a gente pode conversar durante o intervalo aí. E pode mandar e-mail, que eu vou deixar no panfleto que eu vou distribuir para vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos.